Vamos agora fazer alguns exercícios, na verdade, todos os exercícios de fixação do capítulo sobre lei de Ohm, potência e consumo de energia elétrica. Então, vamos para a primeira questão. O manual de utilização de um computador portátil informa que a fonte de alimentação utilizada para carregar a bateria do aparelho apresenta as características. Então, temos aí a fonte de alimentação, que a entrada é de 100 a 240 volts, e a corrente elétrica é de 1,5 ampere, né? E a frequência de 50 a 60 Hz, e a saída é de 19 volts. E a corrente elétrica 3,16 amperes. Qual é a quantidade de energia fornecida por unidade de calor em joules por coulomb disponibilizada à bateria? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que nós temos que saber é a equação que nós vamos utilizar, certo? Ele está pedindo a energia fornecida. Então, no caso, vamos utilizar a primeira, que é sobre potência e energia. Então, potência é igual a energia dividida pelo intervalo de tempo. Vamos lembrar que a potência é igual a U vezes UI. Então, é só a gente fazer uma substituição. No lugar do P, nós vamos colocar U vezes I. Vai ficar dessa forma. E vamos lembrar também que o I é igual a Q, que é a quantidade de cargas dividido pelo tempo, certo? Então, vamos lá colocar aí. I é igual a Q sobre ΔT. E agora é só nós substituirmos, tá? No lugar do I, nós vamos colocar essa fração. Como vocês podem ver, nos dois denominadores na igualdade, nós temos o mesmo termo, que é o ΔT. Então, basta nós retirarmos esses termos, que nós vamos ficar com U vezes Q é igual ao E. Só para lembrar que U é a diferença de potencial, o Q é a quantidade de cargas e o E é a energia. Vamos lembrar também que no enunciado está falando a unidade exata que ele quer que a gente calcule, que é joule por coulomb, ok? E nessa equação que nós acabamos de descobrir, de chegar nessa equação, o joule é a energia, que é o E, certo? E coulomb é a carga, que é esse Q. Ou seja, a gente tem que arrumar uma forma que o E esteja no numerador e o Q esteja no denominador. Então, é só passar para o outro lado, né, pessoal? Agora a gente já tem tudo resolvido. Ou seja, agora é só a gente verificar qual é o nosso U, a diferença de potencial dita no enunciado, que é 19, isso, que é 19 volts. Então, a resposta correta é 19 joules por coulomb, ok? Resposta certa, letra B. Então, vamos agora para número 2. Em casa, corria ao banho, à sala, à cozinha. Corria contra a corda bamba invisível e opressora do tempo. Era preciso avançar sempre e sempre. Então, vamos lá. O chuveiro da casa de Cida tem uma potência de 4.300 watts na posição inverno. Como estava quente, Cida mudou a posição do chuveiro para a posição verão, alterando a resistência elétrica e a posição e a potência do chuveiro. No caso, eu já coloquei a resposta, né? Eu acho que eu esqueci de colocar a animação, mas eu vou explicar para vocês o porquê que a letra A está correta. Então, a fazer isso, o chuveiro de Cida, letra A, teve a resistência aumentada e a corrente diminuída. Vamos lembrar, pessoal, que lá na primeira lei de Ohm, nós temos que U é igual a R vezes o I. Primeira lei de Ohm. Nós temos uma multiplicação entre a resistência elétrica e a corrente elétrica. Então, nessa multiplicação, significa que ambas as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a resistência, a minha corrente elétrica diminui. Então, é isso o que aconteceu, tá bom? A partir do momento que a Cida mudou a posição do chuveiro, né, de inverno para o verão, a resistência aumentou e a corrente elétrica diminuiu, tá bom? Então, é essa, a resposta certa é a letra A. Então, vamos agora para número 3. Número 3. Dois fios metálicos, F1 e F2, cilíndricos do mesmo material de resistividade, que é o Rho, de seções transversais de áreas respectivamente A1 e A2 igual a 2 vezes A1, têm comprimento L e são emendados, como ilustra a figura a seguir. O sistema formado pelos fios é conectado a uma bateria de tensão V.
Nessas condições, a diferença de potencial entre as extremidades F1 e V2 entre as de F2 são tais que... Então, é o seguinte... Primeiro, nós vamos ter que verificar uma equação que a gente relacione as voltagens, ou seja, a diferença de potencial dos dois fios, tá? E vamos anotar os dados primeiro. No enunciado foi dito que o A1, que é a área do fio 2, na verdade, é igual a 2 vezes a área do fio 1. Então, vamos encontrar a diferença de potencial do primeiro fio utilizando a equação, tá, da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Vamos lembrar que o R, a gente agora vai ter que utilizar a segunda lei de Ohm, já que no enunciado está falando sobre comprimento, está falando sobre área, então aí já é uma dica de que nós vamos ter que utilizar a segunda lei de Ohm. Então vamos lá, R é igual a ρ vezes L dividido por A. Então é só a gente fazer essa substituição que nós vamos encontrar essa equação. Então, a equação da diferença de potencial do primeiro fio já foi encontrada. Agora, nós vamos ter que aplicar o mesmo procedimento para nós encontrarmos a diferença de potencial do segundo fio. Novamente, o R2, nós vamos retirar lá da equação da segunda lei de Ohm e fazer a substituição na equação. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Lembra que ele está pedindo a relação entre as diferenças de potenciais dos dois fios. Então, nós vamos fazer V1 dividido por V2. Nós vamos pegar as duas voltagens que nós encontramos, né? E um vai ficar no denominador e o outro vai ficar no numerador. Com isso, vocês podem perceber que a corrente elétrica é a mesma, assim como o comprimento do fio, como mostra na figura. O comprimento é L, então é igual, e a corrente elétrica também é igual. Sendo assim, eu posso cortar esses dois termos da nossa equação. Pronto. Da nossa equação. Voltando. Então, vamos lá cortar e vai restar apenas V1 sobre V2 é igual a 1 sobre A1 dividido por 1 sobre A2. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, tá? Vai ficar dessa forma. E agora a gente vai fazer a substituição. Vamos lembrar que no enunciado foi dado que A2 é igual a 2 vezes A1. Então, é só substituir. No lugar de A2, nós vamos colocar A1. E como vocês podem ver, o A1 tem em cima e embaixo, né? Denominador e numerador. Então, a gente pode cortar esses termos também, resultando em V1 sobre V2 é igual a 2. Colocando V1 em evidência, nós temos que V1 é igual a 2 vezes V2. Ok? Resposta certa é a letra D. Então, pessoal, agora vamos para número 4. Para fazer o aquecimento de uma sala durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado a uma rede de 120 volts. A resistência elétrica de operação apresentada por esse aquecedor é de 14,4 ohms. Se essa família utilizar o aquecedor diariamente por 3 horas, qual será o consumo, né? O custo mensal cobrado pela companhia de energia elétrica se a tarifa for 25 centavos por quilowatt-hora? Considere o mês 30 dias. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos anotar os dados importantes do enunciado. Então, ele fala da voltagem, né, que é a diferença de potencial, fala da resistência elétrica e fala da quantidade de dias, né, que nós vamos utilizar o aquecedor. Então, vamos lá. Agora, primeiro nós vamos ter que descobrir a potência elétrica. Isso porque, para a gente descobrir o consumo elétrico, nós precisamos da potência e do tempo. Então, nós vamos utilizar essa equação, tá? Para nós calcularmos a potência elétrica, lembrando que U é igual a 120, como foi dado, denunciado, tá? E o R é 14,4, ok? Resolvendo, vai ficar 14.400 dividido por 14,4 e a potência é igual a 1.000 watts. Agora sim, nós vamos calcular o consumo da energia elétrica.
a partir da equação E, que é a energia elétrica, é igual ao P, que é a potência que nós acabamos de calcular, vezes o T, que é o tempo, que são 90 horas por mês. Vamos lembrar que ele falou que ele quer mensal durante 30 dias e foi utilizado 3 horas por dia. Ou seja, a gente fez uma multiplicação de 30 vezes 3, que resultou em 90 horas por mês, que foi utilizado o aquecedor. Então, agora é só a gente fazer a substituição. No lugar do P, que é a potência, nós vamos colocar 1000. E no lugar do ΔT, que é o intervalo de tempo, nós vamos colocar 90, resultando em 90 kWh. Agora, para a gente calcular o custo, vamos lembrar que no enunciado foi dito que é 25 centavos por kWh. Então, é só a gente fazer a multiplicação, ok? 25 centavos vezes 90 kWh, que vai dar 22,50, tá? Vai dar a resposta certa, então, letra B. Então, vamos agora para a nossa última questão, número 5. Vamos lá. A figura apresenta a comparação dos gastos de 3 tipos de lâmpadas residenciais de mesmo brilho durante 5 anos. Considere-se a utilização média de 20 pontos de luz, utilizando em média 10 lâmpadas acesas durante 6 horas, ao custo de 30 centavos para cada 1 kW consumido. Com base nas informações, a lâmpada energeticamente mais eficiente, a mais viável economicamente e a de maior vida útil são, respectivamente. Então, vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver, ele pediu, no caso, a questão, pediu 3 coisas. A primeira é qual é a energeticamente mais eficiente, a mais viável economicamente e a que possui a maior vida útil. Então, vamos por parte. Primeiro, vamos entender o que significa energeticamente mais eficiente. É aquela que tem a menor potência e possui o mesmo brilho que as demais. Porque é o seguinte, vamos lembrar que no enunciado, ele falou que as lâmpadas, elas possuem o mesmo brilho. Então, a energeticamente mais eficiente vai ser aquela que possui a menor potência, que vai acender, que vai funcionar utilizando a menor potência. E através da tabela a gente pode perceber que é a de 8 watts, ou seja, é a LED, ok? Então, a primeira, a gente já sabe que a lâmpada é a LED. Agora, a segunda, viável economicamente. Isso significa que vai possuir um menor custo. E como que a gente vai saber que possui o menor custo? Nós vamos somar os valores indicados na tabela. Então, eu já separei o que possui o menor custo. Como vocês podem ver, se a gente somar 360 mais 518,40 mais 360, o resultado vai ser o menor das 3 lâmpadas. Sendo assim, a resposta correta da viável economicamente é a fluorescente compacta, ok? E por último, de maior vida útil significa a quantidade de vezes que a lâmpada foi trocada em um intervalo de tempo de 5 anos. E na tabela também fala a quantidade de vezes que foi trocada, certo? É a 4ª linha. Então, a incandescente foi trocada 110 vezes, a fluorescente compacta foi trocada 20 vezes e a LED foi trocada 0, ou seja, nenhuma vez durante 5 anos. Sendo assim, a resposta certa é a LED. Então, colocando na ordem, tá? A resposta vai ser LED, fluorescente compacta e, novamente, LED. Ou seja, resposta certa é a letra B, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa lista de fixação, tá? Exercício de fixação. Espero que vocês tenham compreendido passo a passo da resolução. Caso tenha ficado algum ponto em dúvida, vocês podem entrar em contato para a gente conversar sobre, ok? Então, até a próxima e bons estudos!